Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Sou o pastor Paulo, da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada do Gama. Temos como pastor titular lá o pastor Carlos Eduardo. Estamos aqui para mais um momento de aprendizado da Escola Bíblica Dominical. O preço de andar nos passos de Jesus. Eu peço que você, ao assistir esse vídeo, se ele fizer contribuir para a sua vida de alguma forma, se ele fizer a diferença para você ou para alguém que você considere que precisa ver ou assistir essa mensagem, peço que você inscreva no canal, que você curta, que você compartilhe e que você clique aí no sininho para ouvir outras mensagens que forem gravadas e colocadas aí no nosso canal. Amém? E Deus te abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo que o Senhor tem nos concedido. Amado e bondoso Deus, nós nos rendemos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, para pedir a Tua graça, o Teu cuidado, a Tua bênção, para que o Senhor nos renove dia após dia, para que o Senhor nos conduza, Senhor, diante da Tua presença. Retira, ó Deus amado, todo o peso, Senhor, toda a angústia, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, diante do que estudaremos hoje, que a Tua palavra produza um efeito na vida de cada um, ó Deus, que ouvir a Tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós iremos ler hoje encontra-se em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28, que diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você é um crente verdadeiro? Como você tem caminhado diante do Senhor? Você se parece realmente com Cristo? Você é um seguidor de Cristo ou está agregado a Cristo somente para tirar algum tipo de vantagem? Nos tempos de Jesus não era diferente. Existiam muitas pessoas que caminhavam, que seguiam as multidões, tentando seguir a Cristo. Os discípulos eram uma dessas pessoas. Eles atenderam um chamado que era um chamado irresistível do Mestre. Existia outro tipo de pessoa, os pecadores. Estes de fato buscavam arrependimento para os seus pecados. Existiam também os doentes, aquelas pessoas que estavam ali atrás de uma cura. Existiam as pessoas que eram os curados, que estavam ali por pura gratidão a Deus. E existiam também aquelas pessoas que estavam ali no meio da multidão tão somente para se alimentar do pão. Imagine só, tirar proveito daquela situação para se alimentar. Não tinham a menor intenção de ter nenhum tipo de relacionamento com Cristo. A única coisa que eles queriam era o pão para alimentar a sua barriga. E não estavam interessados em andar nos passos de Jesus. Olha só o que diz o apóstolo João em sua primeira epístola, dizendo, 1 João 1,6: Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Portanto, andar nos passos de Jesus significa atender um chamado com sinceridade de alma. Atender ao chamado de Cristo exige de nós uma sinceridade genuína. Não é atrás apenas do nosso próprio interesse. Isso não faz nenhum sentido na vida espiritual. O que nós devemos buscar é, com inteireza de alma, ter intimidade com Cristo e, de fato, poder seguir os seus passos de forma genuína. E, para contextualizar esse texto que nós acabamos de ler,
o chamado, esse convite que Jesus faz a cada um de nós, quando ele diz: vinde, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Quando Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, o contexto em que ele está lendo é um texto que é exclusivo do livro de Mateus. Ele ocorre única e exclusivamente neste Evangelho de Mateus. Mas a situação em que ele faz essa declaração, este convite, vem logo após de uma grande decepção que ele tem diante da dureza dos moradores de Corazim e de Betsaida, onde Jesus havia feito ali grandes milagres e o povo duro de coração, povo de dura serviço, não atendia ao chamado de Cristo. E então ele faz esse convite aí para as pessoas que eram humildes, né? Que Cristo mesmo já havia dito, né? Que Deus fez com que os humildes, os mais simples, pudessem ter a compreensão do Evangelho. E ele diz assim, por isso que ele faz esse chamado dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quem é que faz esse convite? É Cristo. É o ungido de Deus. É o Filho do Deus vivo. É o Filho de Davi. Quem faz esse convite é o Cordeiro de Deus, é o sumo sacerdote. Quem faz esse convite é aquele que deu a sua vida por mim e por você, pelos nossos pecados. É ele que faz o convite. E diante desse convite que ele faz a cada um de nós, cabe a cada um de nós responder conforme a sinceridade do coração de cada um de nós. O apóstolo Pedro, ao fazer a sua grande confissão, ele traz a revelação de Cristo, dizendo: olha, só tu tens, ou melhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É este, o Filho de Deus vivo, que está nos fazendo esse convite. A pessoa que nos faz esse convite é a mesma pessoa a quem o profeta Isaías diz a respeito dele: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem faz esse convite é o Messias. Quem faz esse convite é o Deus vivo. Quem faz esse convite é aquela mesma pessoa que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vida de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, aquele que é fiel e justo, aquele que é digno, é Ele quem faz o grande convite para mim e para você, dizendo: vinde a mim. É um convite que produziu efeito naquela época e continua produzindo efeito na vida de toda pessoa que vê ou ouve e atende prontamente. Aquele que crê, aquele que tem fé que esta palavra pode mudar a sua vida. Um passo de fé, fé com aceitação, fé com convicção e fé também com esperança. E o curioso aqui, amados, é que ao ler o texto, Jesus, ele faz um chamado, ele faz um convite dizendo: vinde a mim. Ele não diz: vá ao líder fulano de tal, venha para a igreja tal. Ele não diz isso. Ele diz: venha a mim. Esse Deus Todo-Poderoso,
esse Deus que fez grandes milagres, que curou, que fez prodígios e maravilhas, é este Deus que faz o convite para mim e para você. Está cansado? Está sobrecarregado? Vinde a mim. É um convite que o próprio Cristo lá não colocou, não estipulou nenhum limite. Não fez nenhuma acepção. Ele não fez nenhuma distinção social, ele não escolheu uma pessoa, se você é rico ou se você é pobre, se você mora numa grande mansão ou se você mora numa simples comunidade. Não. Ele não fez nenhum tipo de distinção. Ele chamou todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele diz: vem, vinde. Ele não faz nenhuma distinção de sexo, ele não faz distinção de credo. A preferência religiosa não tem nada a ver com isso. Ele está chamando para ele mesmo. Jesus está dizendo: vem. Todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, ele vos dará o descanso necessário. Cristo vai dar esse descanso. Está cansado? Está sobrecarregado? Jesus convida e te chama: vem. Está solitário? A solidão está tomando conta da vida? A angústia, a dor está tomando conta do teu peito? Jesus faz esse convite, é para você. Este chamado é para ti. Não adianta você, de alguma forma, pensar que você vai conseguir, pelas suas próprias forças, ter a solução. A solução só vem de Cristo. A solução vem em Cristo. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Jesus diz: vem. A solidão tenta bater na tua porta? Jesus chama: vem. Está sobrecarregado de angústia, de dor? Jesus chama, ele te chama, ele diz: vem, vinde a mim todo aquele que está cansado e que está sobrecarregado, e eu aliviarei. Esse chamado é para todo aquele que está vivendo um momento difícil. O chamado é para todo aquele que está sendo massacrado pela vida. Mas adiante nós veremos o contexto em que ele fala sobre qual é o jugo que a pessoa está tendo, que as pessoas viviam naquela época e que ainda é colocado nos dias de hoje. Mas o que eu quero te dizer é que se você pensa que você vai encontrar força em si mesmo para aliviar o peso, para aliviar a angústia da alma, você está equivocado. O descanso só pode vir através de Cristo. O descanso só pode vir através da pessoa de Cristo, através da aceitação desse convite. Você jamais vai conseguir aliviar o jugo da tua alma. O refrigério só pode vir através da pessoa de Cristo. Porque o homem, a tendência do homem é por si só caminhar para o lado errado. A tendência do homem é se distanciar de Deus. Veja o que diz Isaías no capítulo 30, no versículo 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Olha o que diz Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai
Por ele achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. Veja que o homem tende a sempre escolher o caminho mais difícil. O homem tem a tendência de escolher o caminho, o fardo mais pesado. O que no primeiro momento, a decisão que no primeiro momento é de um caminho largo e fácil de se chegar, de se caminhar, uma porta espaçosa, essa porta é a escolha equivocada, que levará para a perdição. Logo, a melhor solução para a minha vida e para a tua vida é aceitar o convite de Cristo, quando ele diz, vinde a mim, vinde todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Este convite é para cada um de nós. É um convite para cada uma pessoa que tem fé ou que por uma decisão de fé resolve atender esse chamado. E ele não somente diz vinde aos que estão cansados e sobrecarregados. Ele diz, eu vos darei descanso. Veja bem que nesse tempo de isolamento social, antes disso as pessoas viviam reclamando porque não tinham tempo para descansar com a família, não tinham tempo para descansar do seu trabalho, não tinham tempo para ter uma exclusividade, né, de estar com a família ou com os filhos. Mas agora, de uma forma muito estranha, fora do normal, as pessoas têm esse tempo para conviver dentro de casa com os filhos, com o esposo, com família. Mas o que se pode ver é que rapidamente as pessoas vão perdendo, vão ficando enfadados, vão perdendo a paciência. E a convivência vai se tornando enfadonha. E aquilo que no primeiro momento teria que ser descanso, se torna um peso. Aquele trabalho que no momento anterior parecia, sabe, algo prazeroso, até mesmo lazer, que antes era algo bom, quando se torna repetitivo demais, ele se torna penoso, por assim dizer. As pessoas se cansam muito rápido das coisas. Se cansam do trabalho, se cansam das pessoas, se cansam da família, vão se cansando muito rápido. Por quê? Porque esse cansaço não é um cansaço físico, por assim dizer, é a alma que está sedenta por um descanso. Esse descanso tem que vir na alma e não no físico. Fisicamente não há problema nenhum. As pessoas, quando se cansam fisicamente, uma boa noite de sono recupera tudo. Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer algumas corridas de 10, 20, 30, mais de 30 quilômetros. E quando você termina essa atividade, a corrida, dá até um bem-estar, é um cansaço, mas melhora o humor. Os cientistas os pesquisadores dessa área sabem muito bem que a atividade física melhora o humor, a alegria na vida das pessoas. Portanto, não é o cansaço físico que as pessoas tanto reclamam. As pessoas vivem cansadas de um cansaço na alma, por causa de atitudes pecaminosas, por causa, de atitudes que não são do agrado de Deus, por causa de embates nos relacionamentos, pessoas que vivem feridas, tristes e decepcionadas, cheias de medo, cheias de rancor,
oprimidas, porque não se relacionam bem com o próximo, mas tudo isso porque não tem um relacionamento com Deus em primeiro lugar. Não conhece o significado da palavra descanso, porque ainda não atenderam ao convite de Cristo quando ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Então essas pessoas ainda não compreenderam o que é o verdadeiro descanso. Por isso que elas vivem cheias de angústia na alma. A alma é a sede das emoções. Ali é onde se alojam todos os nossos sentimentos, os sentimentos mais íntimos. É na alma. Então toda decepção, todo acúmulo de ira e de ódio, toda angústia por conta dos relacionamentos com o próximo e consequentemente também com Deus, vão se alojar na alma, trazendo uma sobrecarga, trazendo um peso gigantesco. Por isso que Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Deixa eu só olhar aqui um texto, o texto na íntegra. Que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está cansado de quê? O jugo de Cristo é leve. O jugo de Cristo é suave. Está cansado? Existem doutrinas que são extremamente pesadas. Igrejas que têm um doutrinamento que pesam sobre a vida dos membros. Pessoas que vão buscar o refrigério na igreja e saem dali piores do que entraram. Por quê? Porque estão buscando um refrigério equivocadamente na igreja. A igreja tem o seu papel, que edifica, mas é em Cristo. O convite é Ele que faz. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Pessoas, amados, que buscam a igreja, estão sedentos realmente, estão buscando um lugar que deveria ser o lugar certo para a salvação. Deveria ser o lugar certo onde lhes seria apresentado o Cristo, que lhes daria um jugo mais suave. Mas ao contrário disso, não são poucos os casos em que pessoas são colocadas debaixo de uma doutrina pesadíssimas. Tomai o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é o que diz a palavra do Senhor. As pessoas estão vazias, as pessoas estão longe de compreender o verdadeiro sentido da palavra vinde, ou de trocar esse jugo com Cristo. Ele faz aqui uma metáfora, uma comparação, ele dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A sua alma está sobrecarregada, mas eu quero trocar esse jugo contigo. Eu quero que você tire esse jugo e leve o meu. E que se faça essa troca. Mas a pessoa insiste em viver com um jugo pesado, em todos os sentidos. Quando desobedece a Deus, quando é colocado sobre ele uma doutrina religiosa,
O jugo aqui, dentro do contexto do texto que nós lemos, no Antigo Testamento, era uma vara que era colocada sobre os ombros da pessoa. Tanto para o castigo como para facilitar o transporte. Então o jugo era isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento é uma peça de madeira que é colocada para atrelar os bois, né, na carroça ou no arado. No Nordeste tem um que se assemelha bastante ao que está escrito no Antigo Testamento, que é uma vara, que é utilizado para carregar um peso. Então essa vara você coloca sobre os ombros aqui e coloca no Nordeste, no tempo da seca principalmente, coloca uma lata de um lado e uma outra lata do outro lado, cheia de água e uma vara no meio. E você carrega, a pessoa carrega e você divide ali o peso. Então aquilo ali seria o jugo e a água seria o fardo, seria a carga. É uma descrição que eu estou tentando trazer para você. Por isso que Jesus diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo sendo uma peça, né, de qualquer, que deveria ser usado para facilitar o equilíbrio ou para carregar o peso, ele se tornou pesado demais, ele se tornou superior ao peso da carga. Percebe? O quanto que ficou difícil? O evangelho, que antes era um instrumento para apresentar a salvação, olha só, o evangelho era um instrumento para apresentar a salvação. Ele se tornou, nas mãos dos fariseus, um jugo pesado demais. Se tornou pesado demais para uma mensagem que deveria ser simples. Tanto é que os sábios, os intelectuais, ficava muito difícil para eles compreenderem. Mas para as pessoas que eram mais humildes, eles compreendiam isso com mais facilidade. De modo que o jugo, que era aquele instrumento utilizado para carregar a carga, ele se tornou mais pesado do que a própria carga. Olha só que difícil que é. E era o que acontecia com os fariseus. Eles mesmos colocavam um peso gigantesco, dizendo o quê? Para ser salvo tem que cumprir todas as leis. Para ser salvo tem que ser circuncidado. Se você quer salvação, você não pode comer sem antes ter que ter um ritual de purificação, lavar as mãos. Você não pode andar com os pecadores, ou se não pode entrar em contato com pessoas que estejam com algum tipo de contaminação, né? Impuros, por assim dizer. Então, o jugo, que era para ser um instrumento para facilitar carregar a carga, estava sendo pesado demais, mais pesado do que a própria carne, do que a própria carga, por assim dizer. Mas o evangelho é mais simples. O evangelho que Cristo está trazendo é este o evangelho que ele diz, aprendei de mim. A alma está sobrecarregada, ele diz, aprendei de mim. Porque o meu fardo é leve, ou melhor, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que ele traz de mensagem, para dar descanso para a tua alma. Aprendei de mim. A alma está sobrecarregada? Não alimente a alma com perturbações, com as obras da carne. Tem pessoas que insistem em rejeitar o convite de ir a Deus e buscar um descanso,
e se envolve com uma série de perturbações, se envolvendo no pecado, com as obras da carne, produzindo inimizades, brigas, causando ou tendo invejas, se envolvendo com bebedeiras. Olha só o que diz Gálatas 5:21. As inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas não herdarão o reino dos céus. Antes disso, vão experimentar grandes aflições na alma, irmãos. Grandes aflições. Antes disso, vão experimentar grandes aflições na alma. Por quê? Porque a alma não consideram o convite feito por Jesus, não consideram o convite feito por Cristo quando ele diz: vinde a mim. A alma está cansada, a alma está sobrecarregada, vinde a mim. Mas não, a pessoa fica se envolvendo, buscando mais para si perturbação para a alma, perturbação para a sua vida e experimentando grande aflição. Quer ter paz? Quer ter descanso em Cristo Jesus? Quer ter uma alma leve? Uma alma leve? Você tem que se livrar dessas coisas aqui que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 5, versículo 21. Livre-se disso. Livre-se das inimizades. Ou melhor, não tenha inimizade. Livre-se das brigas. Não tenha inveja, não alimente esse tipo de sentimento para a sua alma. Porque toda vez que você vai alimentando isso aí, a sua alma vai ficando pesada. Aceite o convite de Cristo para a sua vida. Quando ele diz: vinde a mim, eu vos darei descanso. Aprenda a descansar em Cristo Jesus. Enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo continua em Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Mas o Espírito Santo, ou melhor, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra esse tipo de coisa não existe nenhum tipo de lei. Quer tornar a alma leve? Enchei-vos do Espírito Santo. Quer andar de bem com a vida? Ande com Cristo Jesus. Siga os passos de Cristo Jesus. Pare de andar ansioso. Cristo mesmo, ele diz, olha, ele ensina. Ele diz: aprendei de mim. Está ansioso demais? Não te preocupe com o dia de amanhã. Mateus, no capítulo 26, vai dizer isso. Não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã tem o seu próprio mal. Não se preocupe. Está com medo? Está cheio de amor? Cheio de medo? A primeira epístola de João, versículo 4, no capítulo 4, versículo 18, diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aceite o convite de Cristo. Está cansado? Está sobrecarregado? Está cheio de ansiedade no coração? Está cheio de medo na alma? Confie e descanse. Confie em Deus. Descanse em Deus. São tempos difíceis. São tempos realmente que existem pessoas aí apavoradas dentro das suas casas, com medo aí de serem contaminadas. Pessoas que estão desenvolvendo pânicos. Pessoas que estão perdendo o controle da vida. Por quê? Porque não aprenderam a entregar a sua vida para Cristo e descansar nele. Ele diz: vinde a mim,
está cansado, está sobrecarregado, vinde a mim e eu vos darei descanso. Muitas pessoas estão tentando preencher esse medo ou superar esse medo. Sem Cristo é um pouco difícil. Porque o verdadeiro amor, que é Cristo Jesus, ele sim lança fora todo medo. E depois de aceitar o convite, o preço de andar com Cristo é esse: ouvir o chamado, atender o chamado, descansar nele, aprender a ouvir, aprender de Cristo, a ouvir, a entender. E em seguida, tem mais um passo, que é se manter firme neste compromisso com Cristo. É não ser mais um na multidão atrás de pão. É não ser mais um que busca apenas o pão para o seu alimento cotidiano. Veja que Jesus ele declarou em João 6,35, dizendo: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É uma passagem bastante instrutiva para aquela época, quando ele disse que ele é o pão da vida, e quem vem a ele não terá fome, e quem crê nele jamais terá sede. E no versículo 48 ele diz: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, mas que quem comer dele não vai morrer. E Jesus começa a falar a respeito dele como o pão da vida. Mas lá na frente ele faz um discurso muito mais contundente. Ele diz: olha, eu tenho que oferecer, eu como pão, eu tenho que oferecer a minha vida. E quem não comer deste pão e não beber deste sangue, né? Quem não comer dessa carne e beber desse sangue, não pode entrar no reino dos céus. Muitos dos seus discípulos aqui ficaram escandalizados com isso. E os fariseus ficaram também escandalizados, dizendo: o que esse sujeito está dizendo? Que as pessoas têm que comer da sua carne, têm que beber do seu sangue. E quando ele termina esse discurso dele aqui, muitos dos discípulos abandonaram ele, abandonaram a Jesus. Então Jesus, ele fala, ele vendo aquelas pessoas saírem, ele olha para os seus 12 discípulos e diz: quereis vós também retirar-vos? Então Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Não basta ser mais uma multidão. Nós temos que ser crentes que aceitam o convite de Cristo e que permaneça firme nele, neste convite. Porque os que anteriormente andavam na multidão, mesmo diante de tantos milagres, mesmo diante de tantas curas, mesmo diante de tantos ensinamentos, as pessoas estavam ali em busca somente daquele pão, alimentar ali a sua barriga, o alimento diário, buscando seus próprios interesses. E não é incomum nos dias de hoje. Muitas pessoas egoístas buscam a igreja, irmãos, para enriquecer, para tentar de alguma forma se dar bem, né? Estão interessados não em Cristo, mas no que Cristo pode oferecer.
Existem pessoas assim. Mas nós não podemos ser seguidores de Cristo desta maneira. Nós não podemos ser mais um que busca o pão na multidão, porque Ele é o pão da vida. Nós devemos sim buscar o pão da vida. Ele sim pode nos dar vida e vida em abundância. Ele pode nos fazer descansar, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Amém? De forma que nós aprendemos hoje na escola dominical, na escola bíblica dominical, que nós devemos atender esse convite de Cristo Jesus. Porque é um convite feito pelo Deus vivo, um convite ao descanso, um convite que nós devemos atender com fé, com confiança, com convicção e com esperança. Tendo a certeza de que há um descanso em Cristo Jesus e que Ele é a solução para as nossas almas, para o descanso das nossas almas. Não há um descanso por mim mesmo. Eu não posso dar à minha vida um descanso, à minha alma, se não tiver em Cristo Jesus. As pessoas estão buscando aí, de qualquer forma, tentando suprir, né, a necessidade da alma com coisas, com bens, mas isso aí jamais irá acontecer. A alma necessita de um refrigério que somente pode vir da parte de Cristo. Somente Deus pode trazer esse refrigério e esse descanso para as nossas almas. E aceitar esse convite também nos induz a permanecer nele, permanecer firme neste compromisso. E embora venham adversidades ou de qualquer outra sorte de dificuldades, assim como esses discípulos que abandonaram Cristo diante do seu discurso, mas os 12 permaneceram firmes diante do Senhor, dizendo: Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Só Cristo tem palavra de vida eterna para mim e para você. Só Ele pode nos oferecer esse descanso para a minha alma e para a tua alma. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te conduza neste aprendizado em Cristo Jesus. Bondoso Deus, mais uma vez eu te peço em favor da vida dos teus filhos que me acompanham nesta manhã de domingo. Te peço, ó Deus, o teu cuidado, a tua bênção. E se porventura, Senhor, houver uma alma aflita, sobrecarregada, uma alma sofredora, Pai, eu te peço agora que o teu Santo Espírito, de forma sobrenatural, haja na vida dessa pessoa, que ela possa atender ao teu convite, ó Deus, e possa experimentar o descanso que somente em Cristo nós encontramos. Senhor, nos guia, conforme a tua infinita bondade e misericórdia. Nos conceda, ó Deus, um dia na tua presença. Nos conceda, ó Deus, uma igreja forte. Que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor entre, ó Deus, em cada coração aflito, que o Senhor possa trazer um refrigério, o descanso para esta alma. Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor Jesus. Amém.